Estamos voltando aqui para o segundo bloco do programa Sobriedade Sim de hoje, com alegria, felicidade enorme de ter conosco a Dalva Carvalho, né, que é símbolo da Pastoral da Sobriedade aqui no estado de São Paulo. Dalva, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Então. Você é sempre muito sincera, muito direta, crítica quando tem que ser, quando você não vê as coisas acontecendo, né? Você acha que esse trabalho que você desenvolve, que a Pastoral vem desenvolvendo no estado de São Paulo, tem produzido resultado, né? Como é que você vê essa atuação, a diferença que a Pastoral tem feito na sua visão, né, dentro da nossa igreja e para a sociedade no estado de São Paulo, de uma forma geral? Infelizmente, nós temos aí um contingente de situações com relação à violência e às drogas muito grande. Então, acaba o nosso trabalho, apesar de ser um grande trabalho, ele ainda não aparece tanto. Mas eu tenho uma satisfação muito grande hoje de saber que nós conseguimos, dentro do estado de São Paulo, quando nós começamos há 15 anos lá atrás, né, nós não tínhamos aí 15 das dioceses que tinham aceitado trabalhar com a Pastoral da Sobriedade. Hoje nós praticamente temos aí mais de 40 dioceses que já trabalham com a Pastoral da Sobriedade, e uma das coisas que acontece são os nossos grupos de autoajuda, que é exatamente o que nos mostra a eficiência e a necessidade do nosso trabalho. Hoje nós temos mais de 300 grupos de autoajuda em todo o estado de São Paulo, por onde passam, em média, 25 pessoas em cada um desses grupos. Então, quer dizer, se você fizer as contas, por semana a Pastoral da Sobriedade atende mais de 7.000 pessoas. Uau! Que passam pelos nossos grupos. Então, se fizer a conta aí ao final de um mês, ao final de um ciclo dos nossos 12 passos, isso é muito importante. E a experiência que a gente vê em cada uma das visitas que a gente faz aí por esse estado todo, o reconhecimento de que a eficiência do nosso programa de Vida Nova faz a diferença na vida dos outros, fez a diferença na minha vida, com certeza. Na verdade, você tocou no programa de Vida Nova, né? Mas, Doirine, eu queria, assim, primeiro, a grandiosidade dos números, né? O alcance da Pastoral da Sobriedade, né? E a importância, quer dizer, a proposta da Pastoral de oferecer um programa de Vida Nova. O que é esse programa de Vida Nova, Doirine? O senhor que é um dos que conceberam essa ideia. Bom, nós começamos com a dimensão da prevenção, porque digamos assim, conseguir resgatar a pessoa que já é vítima é difícil, né? Então a Pastoral da Sobriedade trabalha muito na prevenção. Ela mesma é autora de um livro sobre a prevenção. Depois você podia fazer um pouco de propaganda, né? Com certeza. E depois, assim, da intervenção, no sentido que a gente perde o medo de intervir nessa problemática. Se no Brasil morrem cerca de 800 pessoas por dia, como consequência da drogadição, por que você não pode intervir com coragem, peito aberto, com medo de quê? Para quem tem medo de morrer, morre de medo, e muitas pessoas morrem como consequência desse medo, né? Sim. E depois vem a recuperação, com todas as dificuldades que existem, porque nós temos lá na Diocese 2 casas de recuperação. Mas não é tão fácil assim encontrar uma técnica, uma pedagogia, um êxito. Quantas pessoas que a gente aceita porque o pai e a mãe estão desesperados, mas fica 15 dias e querem ir embora, né? Outros assim se recuperam, mas não é tão fácil perseverar na recuperação. E depois assim, digamos, os meios de comunicação, como é o caso aqui da TV Século XXI, e também como você acabou de falar, que foi eleito presidente do que mesmo, repita? Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Do Conselho, porque, afinal de contas, esse problema não é só da Igreja Católica, é do país, da sociedade. Da sociedade. Então, nós, como cristãos, precisamos influenciar como fermento para que a sociedade abra o olho, recupere, ajude e gaste também um pouco, né? Porque eu vejo na Diocese que precisa arrumar recursos para a manutenção da Casa de Recuperação. Bom, vê que é complexo, essa problemática é muito complexa, mas é urgente.
É urgente porque traz consequências funestas para todos os setores, para a saúde pública, hospitais, para as famílias, para a saúde pessoal, para o relacionamento do casamento. Onde tem um drogado como pai de família, pode prever que você vai ter um desastre ali, né? Mais cedo ou mais tarde. Com certeza. E manter, na minha diocese tem 11 penitenciárias, 80% dos que estão presos como consequência da droga. E uma penitenciária, para ser construída, custa 25 milhões, o mínimo. A manutenção de uma pastoral, de uma penitenciária, quanto que não custa? Vê como canalizamos recursos enormes por causa dessa situação que estamos assim pedindo em nome de Deus que todo mundo abra o coração, os olhos e o bolso para que a gente se organize, porque o mal está muito bem organizado e é preciso organizar bem o bem, com a contribuição de todos os setores da sociedade. Né? É verdade, e no final a gente acaba agindo sempre na consequência e às vezes menos nas causas, né? E eu aprendi com a Dalva uma frase que ela sempre usa nos cursos de formação, capacitação de agentes, né? Que ela fala o seguinte, se você só fica cuidando do que se tornou dependente, é como se você quisesse enxugar o chão com a torneira aberta, né? É preciso a gente ir lá e tentar fechar essa torneira que produz a dependência, e essa é uma das frentes de atuação da Pastoral da Sobriedade, né? Atuar também na prevenção, atuar politicamente no município, na sociedade, para influenciar e aprimorar as políticas públicas, né? E a Dalva tem se dedicado também a essa questão da prevenção, né? Fala um pouco. Eu vou fazer o seguinte, Dalva, nós estamos chegando aqui quase no final desse bloco, né? Então nós vamos fazer um pequeno intervalo. E você que está aí, eu queria que você ficasse, né, para continuar a ouvir aqui da Dalva um pouquinho como é que a atuação da Pastoral da Sobriedade, como é que ela tem agido também nesse campo da prevenção que foi aqui destacado pelo Dom Irineu Danelon, né? Então, uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Fique aí, contamos com a tua assistência. Já já voltamos. A Pastoral da Sobriedade está presente em todos os estados brasileiros. Acesse www.sobriedade.org.br e saiba qual o grupo de autoajuda mais perto de você.